O Matheus comentou aqui que o momento é de saber as empresas que sobrevivem à crise. E olhando a carteira ali, o que você olha para saber uma empresa que tem potencial para sobreviver a uma crise? Primeiro de tudo, né? Ela tem que ter uma governança boa. Eu acho que tem que ter tem que ter pessoas ali que tem algum histórico comprovado de execução, que não vão se apropriar do patrimônio dos acionistas. Esse é o primeiro ponto. Governança é o principal. Às vezes é muito difícil de você avaliar uma governança, e talvez seja até um ponto que poucas pessoas que estão começando, ou que estão começando a investir em ações óleo, mas é extremamente importante como que pessoas ruins podem se apropriar do equity, né, do patrimônio dos acionistas. Então esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, que é realmente para entender se a empresa vai passar imune a um cenário como esse que a gente está vendo, é a dívida que carrega no balanço. Isso é muito importante, porque se a empresa tiver uma dívida exacerbada, né? Então vamos supor que o gestor da empresa, o executivo, fala assim, a gente vai tomar uma dívida muito grande, mas daqui um ano a gente vai desalavancar a empresa. Se esse cenário não acontece, se o Fed lá fora, lá nos Estados Unidos, continua subindo o juro, e aqui, por mais que não seja, embora possa acontecer, mas não é provável que o juro aqui suba de maneira forte, e por algum motivo o juro sobe aqui, esse cara dessa empresa, ele vai sofrer. Ele vai ter que fazer aumento de capital, ele vai ter que tomar mais dívida, eu não sei o que ele vai ter que fazer, mas essa empresa corre sérios riscos de, ao frear o crescimento, ao ter que se preocupar com o teu balanço, ela perde espaço no mercado. E aí, uma coisa que vai piorando, a outra vai piorando, o concorrente fica mais forte e se danou, né? Então assim, você ter uma empresa que tem um balanço forte, que vai conseguir passar forte por esse momento, que de certa forma combine uma receita dolarizada que até se beneficia disso, aí você tem alguns atributos nessa empresa que vão permitir com que ela atravesse esse cenário. E Mate, é importante ter em mente como a governança se relaciona com a dívida e vice-versa, porque a governança está muito ligada às pessoas que estão tocando a empresa. E se a pessoa não tem um alinhamento, não tem os mesmos objetivos que os acionistas, né? Se o objetivo dela é crescer por crescer ou fazer de qualquer jeito e... Qual que é a meta do cara que está lá tocando? Às vezes ele tem 1% da companhia, mas recebe uma montanha de bônus, por exemplo. Então... Então o foco dele vai acabar sendo só o crescimento da empresa. Então ele e às vezes o bônus está atrelado a um incentivo incorreto, né? Exato. Às vezes é alguma métrica operacional de curto prazo, um EBITDA, não é nem a valorização da ação, enfim. Mas o grande ponto aí é pessoas que não têm um alinhamento com o acionista, tocando uma empresa num momento como esse, elas podem tomar medidas ligadas ao endividamento. E assim, dívida não é que é uma coisa que tem que ser evitada. Existem dívidas e dívidas. Acho que qualquer... o conceito de uma empresa estar listada na bolsa, né, ela está na bolsa de valores porque ela tem uma boa ideia e ela quer chegar mais rápido no futuro dela, né? Ela tem um sonho grande e ela quer chegar mais rápido nisso. Então ela vai para o mercado de capitais para falar, gente, vou abrir mão aqui do meu equity para vocês entrarem comigo nesse sonho, bota dinheiro aqui para eu poder crescer mais rápido. E, sim, no final do dia é um financiamento de um projeto, né? Agora, quando uma empresa começa a recorrer à dívida, não para realizar esse sonho, mas para simplesmente pega a dívida para pagar a dívida ou para crescer exacerbadamente, você uma hora vai colher esse não vou dizer esse fruto porque não vai ter fruto nenhum aí, né? Você vai ter uma colheita totalmente desastrosa e o resultado disso, acho que num momento de crise, você começa a ver quando a empresa já simplesmente nem consegue rolar a sua dívida e aí acaba virando uma tese de investimento para quem gosta de, né, uns special seats da vida, alguém que quer reestruturar a empresa, né? Mas aí muda completamente o objetivo do acionista, né? Vira um acionista que está ali especulando numa reviravolta, né? E aí a gente vê vários casos aí na bolsa, né? Quanta empresa aí que você nem sabe quanto que é o resultado operacional dela, você só está preocupado em quando vai ser a próxima assembleia de RJ e tudo mais. E sem falar que, assim, por que a gente fala da governança, né? Porque muitas vezes a governança esconde a dívida, né? A gente viu isso em lojas americanas, né? Então a empresa tinha uma dívida maior do que aquela dívida que estava no balanço. Tem outras empresas na bolsa
que também o resultado financeiro você olha e não é compatível com a dívida dela. Então tem algum lugar que tem uma dívida maior. Então ter essa análise de entender realmente se a empresa, o tamanho da dívida da companhia e as pessoas que estão tocando isso, porque se elas fizeram coisa ruim no passado, né, não é garantia que elas vão fazer coisa ruim no futuro, mas existe uma chance. Então, ter empresas de dono é importante, e dono bom, né? Não ser dono ruim, como o Otávio falou aqui, é uma garantia de que seu negócio vai continuar sendo bom por 10 anos ou muito ruim por 10 a 15 anos. Então, tem alguns atributos que são importantes de você analisar, assim como o setor que ela está inserida, né? Se é um setor que é duradouro, se é um setor bom, né? O Warren Buffett fala, né? Entre ter uma empresa, um cara muito bom numa empresa e um setor muito ruim, o que prevalece é o setor. O setor muito ruim provavelmente nem com um bom gestor vai se tornar rentável. Então, são vários, é um quebra-cabeça no qual cada peça você vai ter que ir estudando e junta tudo para saber se faz sentido você investir nela ou não. Eu acho que tem uma coisa aqui que eu percebi no papo que a gente tocou junto ali com o CEO do BR Partners, né? Que tem algumas coisas que, esse contato, assim, a possibilidade de você estar na presença de uma pessoa, assim, que toca o negócio, né? Ela te abre uma oportunidade, às vezes, de uma troca de ideia ali, que a pessoa que fica lá só muito tudo bem, ler o balanço é importante e tal, mas eu acho que também se cria muito esse mito de que, tipo, o investidor tem que se isolar completamente e tal. Se isolar dos ruídos do mercado, tudo bem, né? Mas se isolar das pessoas que tocam o negócio, eu acho que é uma coisa diferente, né? E esse papo também que o pessoal da comunidade teve acesso recentemente com o CEO aqui da Allos, eu acho que demonstra muito isso do que a gente busca, né? E principalmente você tocando aí a carteira, que é realmente saber quem está tocando o negócio, né? Como que essa pessoa toma decisão e às vezes em detalhes pequenos ali, né? E em algumas falas você consegue entender na cabeça da pessoa, que é importante. Porque assim, muita gente, né? Você até falou, né? Tem pessoas que não gostam de falar com o CEO, justamente porque não querem se enviesar, às vezes são caras sempre muito inteligentes, né? A gente conversa com eles, são caras brilhantes, que conhecem o setor profundamente, que são apaixonados pelo negócio. Então, muitas vezes, é tão legal falar com o CEO que você fala assim, você pode, às vezes, deixar alguma coisa de lado, né? Então, a crítica é justamente essa. A gente gosta de se aproximar, e aí, tendo feito uma lição de casa, né? Para você fazer perguntas e entender se a pessoa do outro lado não está falando algo que é legal para você ouvir, mas que no final do dia não foi aquilo que ele fez no passado, não foi aquilo que ele falou. Então, muitas vezes é bom para validar opiniões. É que, assim, depois de 5 anos entrevistando... Mais até, né? Sei lá quanto tempo que eu já faço entrevista com gestor, né? Se pegar lá desde 2016 em Infomoney, sei lá, quase aí 8 anos conversando no mínimo com um gestor por semana. Você começa a perceber que não existe muito uma fórmula mágica, né? Do que todo mundo tem que seguir. Porque tem gestor que não gosta de falar com o CEO de empresa porque vai ficar enviesado. Tem gestor que acha fundamental conversar para entender quais são as pessoas por trás desse negócio. E vai ter gestor que prefere olhar só o que está na planilha e vai ter gestor que nem planilha tem. Vai ter gestor que tem uma pegada mais de trader, então ele vai querer estar muito preocupado com o preço relativo. Vai ter gestor que está comprando porque está caindo e tudo bem, né? Eu acho que o mais importante é que o seu perfil de investidor, né, quem você quer ser na bolsa, né, esteja totalmente ligado a quem você é. Então, certamente, o gestor que gosta de olhar no olho do CEO da empresa e conversar com ele para tentar pegar alguma coisa de body language, pegar alguma coisa de algum traquejo ali que não vai estar nas demonstrações de resultado, certamente já é um gestor que tem um foco mais de longo prazo, que vai querer ter na carteira empresas mais consistentes, empresas que você investe não pelo que ela entrega hoje, mas que ela vai entregar no futuro que talvez ela nem tenha ainda na conta. Né? Eu sempre lembro do papo que a gente teve com um investidor que investe há 10 anos na VEG e o cara fala, metade do resultado da VEG hoje são de coisas que nem existia 5 anos atrás. Então eu compro a ação de uma empresa que vai me entregar algo que eu nem sei ainda o que é, mas eu confio tanto nas pessoas que lá estão que eu sei que existe esse potencial ali dentro delas, né? Então, assim,
não tem muito fórmula mágica. Tem gestor que gosta de aparecer em podcast, tem gestor que odeia aparecer em podcast, fala para mim, não, Salomão, eu vejo todos, mas eu não participo. E tem gestores que não nem escuta. Tem gestor que nem escuta. Nem gosta de escutar para não ter viés. E tem o gestor que não escuta, que vai bem e o que vai mal. Tem o que vem em podcast que vai bem e o que vem em podcast vai mal. Então, assim, não existe uma fórmula mágica ali para você ganhar na bolsa, assim, né? Tipo, agora não vou conversar com empresa. Pô, eu acho maravilhoso conversar com empresa. Se você souber extrair o que tem de bom, quem conhece mais a Tupi do que o Fernando de Riso? Eu duvido que alguém no Brasil você consiga falar com o Fernando de Riso, CEO da Tupi, que a gente fez o episódio, com alguém que tem essa clareza, essa profundidade sobre o negócio da empresa. E, assim, acho que qual é o ponto aí? Talvez a pessoa que não gosta de falar com o CEO, ela não goste porque você realmente tem que se preparar muito para falar com o CEO de uma empresa. Quantas semanas você estudou a Tupi para conseguir chegar num nível de conhecimento que pudesse falar tete a tete, até fazer perguntas difíceis para ele, principalmente quando você falou da formação do conselho da Tupi, perguntas que... Influência estatal na companhia, né? Talvez é uma pergunta que alguém que não se aprofundou tanto na empresa não se sentiria tão à vontade de fazer uma pergunta tão difícil. Foi uma pergunta difícil, você mandou muito bem naquela pergunta e ele... mandou bem na resposta ali, sim, embora... É uma curiosidade como acionista, visto que a gente está investido no Market Makers FIA, né? Mas você entende que você só vai ter essa curiosidade porque você estudou pra caramba o negócio. Porque falar com o CEO de empresa, você tem que estudar muito o negócio. Você tá por mínimo de respeito, né? Você tá recebendo aqui um cara que há 20 anos ele dorme e acorda dentro da empresa. Você tem que estar lá... Não, e o próprio lado bom, né, de estar aqui no Market Makers é que a gente conversa com muita gente, e eu gosto, né, a gente já falou isso algumas vezes, de apresentar as nossas teses também para os outros gestores, né, até para saber onde que a gente pode melhorar, onde que a gente está errado, onde que a pessoa tem uma versão diferente da nossa, e a gente vai, no final do dia, o que a gente quer? A gente quer aprender para poder ganhar dinheiro, né, é isso. E nessas interações que eu tive com vários gestores, o Salomão também teve, inclusive com pessoas da minha família, tal, quando a gente conversa sobre ações, o grande ponto é, não vou investir em Tupi porque é uma empresa, tá lá, o conselho tá lá exercendo, o Estado exerce influência na companhia. Então, vamos trazer isso, né? É uma dúvida de todo mundo, nossa inclusive, então vamos ver qual que é a resposta que ele tem para dar. Na nossa cabeça, a gente tem uma resposta formulada, que a gente acredita que é essa que ele vai falar, mas esse é o lado bom de conversar com essas pessoas, né? A gente não investiu na Tupi primeiramente, por conta do Fernando de Riso. Não, a gente investe na Tupi por uma série de motivos, né? Ela é bem tocada, mas ela está passando por um momento lá de transformação da própria empresa. A gente tem uma visão diferente de que a empresa vai entregar uma margem ainda melhor no ano que vem do que grande parte do mercado acredita. Então, são vários ingredientes que, tem lá um cara que está tocando muito bem a companhia, o que dá conforto pra gente no momento que a ação cai no ano, né? Então, é um pouco disso.